Tá aí o São Paulo. E aí o VS, ele usa a palavra neutro, né? Esse neutro é o quê? Não estava produzindo, estava num Eu acho que neutro ali é aí? tipo o neutro do carro, né? Da marcha do carro, Tá. né? Que tem o neutro que não faz nada. Acho que e a visão dele é correta. O segundo tempo começa bem agitado, o Inter tem 2 ações na área, o Flamengo tem outras 2, aí o Flamengo faz 1-0, o Inter empata logo depois. Aí depois dos 2 gols, um de cada lado, o jogo fica muito ali na intermediária. O Flamengo mais com a bola, mas muito ali. Então, de fato, essa leitura do São Paulo corresponde ao que aconteceu no jogo. O jogo estava sem acontecer nada e ele falou, vou mexer para dar alguma coisa. E o Flamengo melhorou nas mexidas. A entrada do Cebolinha acho que melhorou o time. Eu não teria vindo com o Marinho, eu teria vindo já com o Matheus França e eu não teria tirado nem o Pedro, nem o Gabigol. Eu teria tirado o Vidal. Eu acho que se ele queria concretizar, como ele falou... Ou a contundência. Seja lá o que ele quer dizer com contundência. Eu não teria tirado, eu teria tirado o Vidal, botaria, que foi a substituição que ele fez depois. E não teria colocado o Marinho, acho que ele não precisava. Ele poderia ter fixado o Gabigol direto ali, pelo lado que o Marinho fez, entrou e não funcionou, e ter deixado o Pedro. Eu, pessoalmente, não tiraria o Pedro, até porque o Pedro não estava mal no jogo. O Pedro estava pouco acionado. Estar pouco acionado é diferente de estar mal no jogo. E isso, a gente falou muito sobre isso no tema Haaland. Exato. Em vários jogos do Haaland, ele não era acionado. Aí você vai dizer que ele está mal? Não. A bola não chegou, ele não está mal. Então o Pedro não estava mal, ele estava pouquíssimo acionado. Eu não tiraria. Assim, se fosse treinador, eu só tiraria um jogador como o Pedro em último caso. Só se ele tiver de fato... Mais que Gabigol? Hã? Mais que Gabigol? Se eu tivesse que tirar... Em 2023, se eu tivesse que tirar alguém, Essa é a chave. Eu tiraria o Gabigol antes do Pedro. Se você for pegar o histórico recente para embasar a tua decisão... Mas ontem eu não tiraria nenhum dos dois. Só pra constar. Mas aí, o São Paulo disse que na cabeça dele, naquele momento do jogo, era um ou outro. Ele tinha que abrir mão, no entendimento dele, de um dos 2 atacantes. Se você se basear pelo histórico recente, pelo 2023, você não tira o Pedro na frente do Gabigol. Você tira o Gabigol. Mesmo com toda idolatria, Jorge? Se você se basear pelo recorte de 2023, se você não levar os outros fatores em consideração. Mas pode ter uma preferência pessoal do São Paulo pelo Gabigol, pelo estilo, pela personalidade. O pessoal ontem estava lembrando. O São Paulo pediu, o Ricardinho lembrou. O São Paulo pediu a contratação do Gabigol no Sevilha. Então pode ser um sinal, pode ser um indicativo de que o treinador tem suas preferências. Sim. É prerrogativo do treinador. Não, ele fala isso, Você né? acha que de repente Quando ele diz assim, ele deu um assim, ó, vamos encerrar a discussão? Eu tinha que escolher um, eu escolhi. Foi a minha decisão escolher ele, acabou. Isso. Quase quem manda sou eu, mas sem ser tão agressivo. Ele foi muito polido para dizer, essa daí foi, eu sou pago para tomar decisão, tomei essa decisão. E ponto, né? Aí a gente aqui pode achar que foi uma decisão boa ou ruim, mas a decisão é ele. Ele falou, eu tinha que escolher um, escolhi. Que como o treinador como o jogador tem que enxergar o papel do treinador. Cobrar, chegar, professor, queria ter continuado, manifestar o desejo, quero jogar aqui, eu não queria ter saído, eu acho que eu tinha que ser titular. Levar isso pro treinador, ok. Agora, birra, beicinho, bico na porta, quem manda é o técnico, cara. E foi o ponto que eu falei, né? Você tá num clube extremamente qualificado, gigante, que é o Flamengo. E a concorrência, obviamente, vai ser gigantesca. Agora, toda vez que você sair, você não gostar, você ficar de cara feia, eu não sei se de fato é a melhor atitude a se tomar, né? Tem um verdadeiro ou falso que a nossa produção vai mandar na tela aí, em relação justamente a isso, né? A Gabigol e Pedro. E aí é o seguinte, se tiver que escolher entre Gabi e Pedro, Sampaoli vai com o camisa 10. É óbvio que a gente está fazendo um recorte de um jogo, né? Mas justamente por esse ponto aí que foi colocado, que ele pediu o Gabigol no Sevilha, pela idolatria, e eu não sei se ele está se baseando de fato nessa questão da idolatria que tem o Gabigol na equipe do Flamengo. Todos esses pontos. O Pedro, em números, até no recorte que você trouxe, está acima do Gabigol hoje, né? Bem acima, por sinal. Mas é verdadeiro ou falso, Jorge? Então, eu não porque a gente responder aí o verdadeiro vai ficar como algo taxativo, algo já cimentado, vai ser sempre assim. Como foi apenas o segundo jogo do Sampaoli, eu acho que ainda é cedo para afirmar que sempre será assim, que na bola dividida sempre será o Gabigol. Ontem foi, e a gente está tentando entender os motivos. Mas a tua impressão?
Não, a minha impressão é que os números do Pedro, a qualidade do Pedro, a bola que ele vem jogando, o diferencial que ele tem sido no ataque do Flamengo, vão se sobrepor a eventuais, a gente não sabe, eventuais preferências pessoais do Sampaoli pelo Gabigol. Eu acho que é muito cedo, eu acho que em 2 jogos talvez o Sampaoli ainda não tenha percebido todo o potencial, importância do Pedro, enfim, ainda tem uma visão antiga do Gabigol, mas eu acho que se a curva dos dois continuar exatamente igual em 2023, e o Sampaoli é um cara inteligente que enxerga do futebol, será impossível ele sempre optar pelo Gabigol numa bola dividida, se o Pedro continuar jogando melhor que o Gabigol. Então, como eu acho que o Sampaoli é competente e é inteligente, eu acho que não será sempre assim, por isso eu vou no falso. Boa. E aí, o Giovana Kiel? Tô com o Jorge, acho que é falso, acho que depende muito de como tá o jogo. Como eu já mencionei, acho que o Gabigol ele consegue ajudar mais na criação do que o Pedro, só que o Pedro não precisa de tantas oportunidades para converter. O Pedro, para mim, a comparação que o Vess faz em relação ao Haaland é muito boa. Se a bola chega no Pedro e chega bem, ele não precisa de muita chance para converter. Então, talvez em momentos ali em que o Flamengo enfrente defesas muito fechadas e que tenha problemas na criação e a bola não chegue no Pedro, ele opte pelo Gabigol, porque tem essa questão de conseguir construir mais a jogada, ajudar na construção. Mas, cara, eu acho o Pedro um jogador sensacional. Eu não tiraria nunca do meu time, porque, como eu falei, precisa de uma bola ou outra ali bem colocado para ele converter. Daí acaba caindo ali nos dois lados, porque o Pedro, pela qualidade, eu também não tiraria, só que o Gabigol, pela história que tem no clube, eu sou um cara que prezo muito por isso, então eu, de fato, não tiraria também o Gabigol. Tirar durante os 90 minutos uma coisa, né? A gente vinha falando na questão da titularidade, né? Pra mim o Gabigol não pode ser reserva nunca, nunca. Em hipótese nenhuma. No primeiro jogo da final do Carioca ele foi então, e reclamou bastante. Também quem quer Era o Vitor Pereira ainda. Exatamente. E para mim, mas é uma opinião minha, né? Eu acho que o Gabigol não pode ser reserva nunca. Mas esse jogo Situações... aí foi depois dele falar que queria jogar... Não, foi no... Ou foi antes da declaração lá? Foi na repercussão do jogo. Porque ele entra, né? Porque ele entra e fala na zona mista. Né? A conversa foi antes. Exato. E não foi nada daquilo que falaram, que foi amistoso, foi bem aí ele intensa, teve que fazer a inclusive. escolha, obviamente que em situações de jogo, o Gabigol, se não tiver legal, tá errando bastante, a bola não tá chegando, você pode trocar e não tem problema nenhum. Acho que ninguém é intocável, né? Mas começando como titular, eu acho que o Gabigol não pode. Dito isso, ô VS, verdadeiro ou falso em relação à preferência é falso do... porque a gente não tem elementos para dizer que... A gente não tem elementos. Inclusive o Sampaoli é muito difícil de se ler os padrões do Sampaoli, né? Porque os padrões do Sampaoli, dito pelo próprio, mudam muito. Então, assim, a gente não tem... Já seria muito difícil a gente responder isso daqui a, sei lá, 6 meses. Caso ele ainda esteja no Flamengo daqui a 6 meses. Enfim, seria muito difícil. Com 2 jogos a gente não tem elementos para dizer. Eu vou voltar falso por causa disso. A gente não tem elementos. Mas ontem, em específico, eu não tiraria nenhum dos dois. Acho que dava para os dois ter continuado. Mas se tivesse que tirar um, eu tiraria o Gabigol. Não tiraria o Pedro, porque acho que, pelas razões que a Giovana explicou muito bem ali.